Imagine desaparecer sem deixar vestígios. Imagine gritos na madrugada que ecoam pelo pântano e ninguém consegue explicar de onde vem. No coração do Pará, em pleno século XXI, homens armados entram em território quilombola, avançam sobre o pântano sagrado e nunca mais são vistos. As buscas policiais com helicópteros e cães farejadores não encontram nada, absolutamente nada. As famílias imploram por respostas que não chegam, mas os quilombolas sabem exatamente o que aconteceu. Eles sempre souberam. O pântano não perdoa invasores. O pântano não esquece. Hoje você vai conhecer a lenda que protege essas terras há mais de 200 anos, os relatos que a ciência não consegue explicar e os desaparecimentos que continuam acontecendo. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, já clica aqui no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história. Março de 2023. A cidade de Abaetetuba, interior do Pará, acorda com uma notícia que dominaria os noticiários locais por semanas. Marcelo Tavares, grileiro, conhecido na região, havia desaparecido. 42 anos, corpo forte, acostumado à selva, armado. Marcelo não era homem de se perder. Ele conhecia a floresta amazônica como poucos, mas naquela madrugada de março, algo deu terrivelmente errado. Vamos reconstruir os últimos momentos documentados de Marcelo Tavares. Dia 12 de março, 4 horas da tarde. Marcelo estaciona sua caminhonete prata na estrada de terra que margeia o território quilombola do Cariaú. Testemunhas o viram conversando ao celular, visivelmente irritado. Ele gesticulava muito, apontava para a mata fechada à distância. Às 5h15 da tarde, Marcelo entra num pequeno bar de beira de estrada. Pede cachaça. O dono do estabelecimento, seu Raimundo, relatou à polícia que Marcelo perguntou sobre o quilombo. Queria saber quantas famílias viviam lá, se havia homens armados, se a polícia patrulhava a área. Seu Raimundo, quilombola de nascimento, deu respostas vagas. Sentiu o perigo naquelas perguntas. Antes de sair, fez um alerta que Marcelo ignorou completamente. Não entre no pântano à noite. Marcelo riu. Respondeu que não tinha medo de histórias de velho. Às 6h40 da tarde, com um sol já se pondo no horizonte alaranjado da Amazônia, a caminhonete de Marcelo foi vista pela última vez, entrando numa trilha estreita que leva direto ao coração do território quilombola. 3 moradores viram o veículo. Um deles, Dona Sebastiana, gritou da janela de sua casa: "Volte! Esse caminho não é seu." Marcelo acelerou, levantando poeira vermelha. 00h15. A esposa de Marcelo, em Belém, começa a se preocupar. Liga para o celular do marido. Cai direto na caixa postal. Liga novamente. Novamente caixa postal. Às 2 da madrugada, ela aciona a polícia. Às 6 da manhã, do dia 13 de março, a polícia militar encontra a caminhonete de Marcelo. Ela estava parada a exatos 300 metros da borda do grande pântano que corta o território quilombola. Porta do motorista aberta. Chave na ignição, motor desligado. Arma calibre .38 em cima do banco. Celular no porta-luvas. Bateria descarregada. Mas Marcelo, nenhum sinal. A operação de busca durou 9 dias. Foram mobilizados 53 policiais, 17 bombeiros, 6 cães farejadores, 2 helicópteros e dezenas de voluntários. Vasculharam cada centímetro de mata, num raio de 5 quilômetros. Os cães perdiam o rastro sempre no mesmo ponto, exatamente onde o solo seco encontra a lama escura do pântano. Ali, o cheiro de Marcelo simplesmente desaparecia, como se ele tivesse evaporado. O delegado responsável, que preferiu não se identificar, declarou à imprensa: "Fenômeno inexplicável. Investigação segue em andamento." Mas nos bastidores, a polícia já sabia a verdade. Marcelo Tavares nunca seria encontrado. Mas o que a polícia não sabia é que Marcelo não foi o primeiro, nem seria o último. Essa história tem camadas que você precisa conhecer. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para acompanhar cada revelação dessa investigação. Quando comecei a investigar o desaparecimento de Marcelo Tavares, achei que era um caso isolado,
tragédia individual. Talvez um acidente, uma queda, um ataque de animal, mas ao conversar com moradores antigos da região, ao vasculhar arquivos policiais esquecidos, ao cruzar dados de ocorrências nunca solucionadas, descobri algo que mudou completamente minha perspectiva. Marcelo foi apenas o mais recente de uma série aterradora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora estabelece um padrão impossível de ignorar. 2008. Janeiro. Armando Silva, madeireiro ilegal, desaparece após entrar no mesmo território quilombola. Caminhão encontrado, motosserra ligada, ainda vibrando no chão. Armando, evaporado. 2011. Agosto. 3 homens da mesma família, os irmãos Cardoso, somem durante uma invasão noturna. Pretendiam demarcar lotes para revenda. Deixaram para trás ferramentas, lanternas acesas e um gravador de voz, que capturou apenas 23 segundos de gritos desesperados, antes de cortar abruptamente. 2013. Outubro. José Ferreira, pistoleiro contratado por fazendeiros para intimidar quilombolas. Entra armado até os dentes. 3 armas, munição suficiente para uma guerra. Nunca mais visto. 2 de suas armas foram encontradas boiando num braço do pântano dias depois. Mas José, desaparecido. 2015. Março. Roberto Mendes, agrimensor a serviço de uma empresa de terraplanagem, desaparece ao meio-dia, em plena luz do sol. Detalhe crucial: Roberto não estava sozinho. Seu assistente, Carlos, sobreviveu, mas saiu do pântano em estado de choque profundo. Passou 6 dias internado em hospital psiquiátrico. Quando finalmente conseguiu falar, repetia apenas uma frase. Ele foi puxado pela lama, mas não havia lama naquele lugar. 2018. Julho. Pedro Augusto, biólogo contratado por madeireiras para elaborar relatórios ambientais fraudulentos que justificassem desmatamento. Sumiu enquanto coletava amostras sozinho. Sua mochila foi encontrada pendurada num galho a 4 metros de altura. Dentro dela, seu caderno de campo. A última anotação, escrita com letra trêmula: as águas estão me observando. 2020. Novembro. Durante a pandemia, quando o mundo parava, invasores não pararam. Cristiano Alves Grileiro tenta ocupar a área do quilombo, aproveitando que fiscalização estava suspensa, desaparece. Seu carro permaneceu ligado por 3 dias até a gasolina acabar. 2023. Marcelo Tavares, o 7º. Mas havia algo que conectava todos esses homens além da ganância. Todos invadiram, especificamente território quilombola. Todos ignoraram avisos diretos da comunidade. Todos desapareceram em pontos próximos ao mesmo pântano. Todos os casos foram arquivados, sem solução. E aqui está o detalhe mais arrepiante: em nenhum dos 7 casos, um único corpo foi recuperado. 0. Em 15 anos, 7 homens, 0 corpos. Estatisticamente impossível, numa região onde corpos costumam ser encontrados mesmo em casos de afogamento ou ataque animal. A floresta amazônica é brutal, mas ela sempre devolve os mortos, sempre nesse toalhe, exceto naquele pântano. E quando os pesquisadores compararam os locais exatos dos desaparecimentos, descobriram um detalhe arrepiante: todos os 7 pontos formavam um círculo quase perfeito ao redor de uma área específica, a região mais antiga do quilombo, onde, segundo a tradição oral, os primeiros escravizados fugidos se estabeleceram no século XVIII, como se o pântano estivesse demarcando seu próprio território, protegendo algo. A verdade está se revelando aos poucos. Para não perder o próximo capítulo dessa saga, ative o sininho das notificações agora mesmo. Para entender por que esse pântano se tornou guardião, precisamos voltar no tempo. Muito no tempo. Ano de 1782. O Brasil colonial sufoca sob o peso da escravidão. No Pará, fazendas de cacau e cana se espalham às margens dos rios. Os escravizados trabalham até a morte sob chicotes implacáveis. Mas alguns escolhem a liberdade, mesmo que isso signifique enfrentar a selva
desconhecida. Foi assim que começou o Quilombo do Cariaú. Tudo iniciou com 17 pessoas, 11 homens, 4 mulheres, 2 crianças. Fugiram durante uma noite sem lua de uma fazenda próxima a Belém. Correram durante 3 dias seguidos, parando apenas para beber água dos igarapés. Atrás deles, os capitães do mato seguiam o rastro como predadores. A morte os perseguia. No terceiro dia, exaustos, famintos, desesperados, chegaram a uma região que os fez hesitar. Um pântano vasto, coberto de neblina mesmo sob o sol forte, águas escuras que pareciam não ter fundo, árvores retorcidas emergindo da lama como dedos de gigantes enterrados. Era assustador. Mas também era perfeito. Nenhum capitão do mato seria louco de entrar ali. Nenhum fazendeiro perderia tempo procurando escravos num lugar que parecia engolir a própria luz. Os 17 escolheram o medo desconhecido do pântano, ao invés do terror garantido dos chicotes. Construíram suas primeiras casas em palafitas, usando cipós e madeira. Aprenderam a pescar nos braços de água limpa que cortavam o pântano. Descobriram frutas, raízes, ervas medicinais. O pântano, ao contrário do que imaginavam, não era inimigo. Era provedor a enheralar. Mas em 1785, 3 anos após a fundação do Quilombo, o refúgio foi descoberto. Um grupo de 9 capitães do mato, liderados por um homem conhecido apenas como Valentim, o sanguinário, encontrou a trilha. Valentim tinha fama terrível. Não capturava escravos para devolvê-los. Ele os torturava publicamente como exemplo. 23 de junho, madrugada, os capitães do mato cercam o Quilombo. Tochas acessa armas engatilhadas. Valentim grita: saiam, ou queimamos tudo com vocês dentro. Os quilombolas, em menor número e sem armas de fogo, sabem que é o fim. As crianças choram. As mulheres rezam para Oxóssi, orixá da caça e da floresta. Os homens se preparam para morrer lutando, mas em 1785, algo aconteceu que mudaria para sempre a relação entre o Quilombo e aquele pântano. A neblina, que normalmente se dissipava com o sol, começou a engrossar. Em minutos, tornou-se uma parede branca e impenetrável. Os capitães do mato, confiantes momentos antes, começaram a gritar uns com os outros desorientados: onde está a margem? Onde estão as casas? Onde estão vocês? As vozes se distanciavam umas das outras, mesmo quando eles tentavam se aproximar. Então vieram os sons. Tambores, graves, ritmados, tribais. Mas nenhum quilombola estava tocando tambor. Todos permaneciam em silêncio absoluto dentro de suas casas, paralisados pelo medo e pela reverência diante do que testemunhavam. Os tambores vinham do próprio pântano, do fundo das águas, das raízes das árvores antigas. Gritos. Os capitães do mato começaram a gritar de pavor. Não eram gritos de raiva ou ameaça. Eram gritos de terror puro. Algo está me puxando, Valentim. Me ajuda. Não consigo sair. Tem mãos na água. Tem mãos me segurando. E então, silêncio. A neblina permaneceu densa até o meio-dia. Quando finalmente se dissipou, os quilombolas saíram de suas casas com cuidado. Procuraram pelos capitães do mato. Procuraram por horas. Não encontraram nada. Nem corpos, nem armas, nem tochas. Apenas as pegadas que terminavam abruptamente na beira da água escura, como se os 9 homens tivessem sido engolidos pela terra. E quando o sol nasceu naquela manhã, os quilombolas encontraram algo que gelou o sangue de todos. Nas árvores ao redor do pântano, penduradas como oferendas, estavam 9 correntes de ferro, exatamente do tipo usado para prender escravizados. Mas essas correntes não pertenciam aos capitães do mato. Eram antigas, enferrujadas, cobertas de lodo, como se o pântano tivesse devolvido as correntes de todos os que já haviam morrido escravizados naquelas terras. Uma mensagem, um pacto, uma promessa. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Você já imaginou um lugar onde a natureza não é apenas um recurso,
mas uma entidade viva, com consciência e vontade própria. Pois bem, hoje vamos mergulhar nas águas misteriosas e sagradas do pântano do Cariaú, no Amapá, e descobrir a fascinante cosmologia dos quilombolas, que vivem em harmonia com ele. Para as comunidades do Curião, o pântano é muito mais do que um ecossistema. Ele é um ser vivo, uma entidade que respira, sente e interage. Os mais velhos contam que o pântano tem o poder de proteger, mas também de punir quem não o respeita. Eles o chamam de a Mãe d'Água, um guardião que zela pela comunidade e por toda a vida que ali habita. Essa relação não é de domínio, mas de troca e respeito mútuo. Os quilombolas desenvolveram ao longo de séculos um conhecimento profundo sobre os ciclos do pântano. Eles sabem ler seus sinais, entendem os períodos de cheia e de seca, e conhecem as plantas medicinais que crescem em suas margens. Esse saber, passado de geração em geração, é a base da sua cultura e sobrevivência. Plantar, pescar, coletar, tudo é feito em diálogo com o pântano, pedindo sua permissão e agradecendo por sua generosidade. Essa visão de mundo é um contraste poderoso com a forma como a sociedade moderna geralmente vê a natureza, apenas como algo a ser explorado. No Cariaú, o pântano é um parente, um ancestral. Histórias são contadas sobre encontros com seres encantados que vivem em suas profundezas, reforçando a ideia de que aquele espaço é mágico e sagrado. Essa conexão profunda molda a identidade e a resistência do povo do Cariaú. Lutar pela preservação do pântano é lutar pela própria existência, pela memória de seus antepassados e pelo futuro de suas crianças. É uma lição incrível sobre como podemos repensar nossa própria relação com o planeta. O pântano do Cariaú nos ensina que, quando ouvimos a natureza, ela nos responde com sabedoria e proteção. Obrigado por assistir e nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas conheçam a cosmologia do pântano do Cariaú. Até a próxima. Já ouviu falar do pântano do Cariaú, no Amapá? Para muitos, é só uma área alagada. Mas para alguns, é um lugar de mistérios e encontros assustadores. Hoje, vamos mergulhar em relatos de quem esteve lá e viveu para contar. Histórias que vão te fazer pensar duas vezes antes de se aventurar por lugares desconhecidos. Imagine estar pescando tranquilo, quando de repente você percebe que não está sozinho. Foi o que aconteceu com Joaquim Barbosa. Ele estava em sua canoa quando uma criatura emergiu da água. Ele a descreveu como algo grande, com olhos vermelhos brilhantes e uma pele escura e áspera. O medo foi tanto que ele remou como nunca, sem olhar para trás. Até hoje. Ele jura que viu algo que não pertence a este mundo. Mas a história do Joaquim não é a única. Fernando Reis, um biólogo que estudava a fauna local, teve uma experiência ainda mais estranha. Durante uma expedição noturna, ele ouviu sussurros vindos do meio do mato, mas não havia ninguém por perto. As vozes pareciam chamulou para o fundo do pântano. Guiado pela curiosidade científica, ele tentou investigar, mas uma sensação avassaladora de pavor o fez recuar. Ele sentiu que, se continuasse, não voltaria mais. Esses são apenas dois dos muitos relatos que cercam o pântano do Cariaú. Seriam alucinações causadas pelo isolamento? Ou existem mesmo criaturas e forças desconhecidas escondidas naquelas águas escuras? Lendas locais falam de espíritos da floresta e monstros que protegem o lugar. Pescadores mais velhos evitam certas áreas, especialmente depois do anoitecer, por respeito a essas histórias passadas, de geração em geração. A ciência busca explicações, como gases do pântano que podem causar alucinações, ou animais ainda não catalogados. Mas para quem viveu o terror de perto, como Joaquim e Fernando, a explicação é muito mais simples e assustadora. O pântano tem seus próprios segredos, e nem todos devem ser descobertos. A próxima vez que você estiver perto de um lugar selvagem e sentir um arrepio, talvez seja só o vento ou talvez, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.
Se gostou de conhecer essas histórias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Obrigado por assistir e até a próxima. Mas e os quilombolas? O que eles veem? O que eles experimentam vivendo lado a lado com esse pântano protetor? Conversei com moradores sob condição de anonimato. Suas identidades precisam ser protegidas devido a conflitos fundiários constantes na região. O que eles me contaram revela uma relação completamente diferente com o pântano. Para eles, não há terror, há reverência, respeito e até carinho. Primeiro fenômeno regular relatado: as luzes azuis. Nas noites de lua minguante, especialmente entre os meses de abril e setembro, moradores relatam ver pequenas esferas de luz azulada flutuando sobre a superfície do pântano. Não são vagalumes. O movimento é diferente. As luzes se movem padrões, quase como se estivessem patrulhando. Às vezes formam círculos, às vezes ficam estáticas, por minutos, sobre pontos específicos. Dona Francisca, moradora há 60 anos, diz: as luzes são os olhos do pântano. Elas vigiam. Quando tem um invasor por perto, as luzes ficam vermelhas. É o aviso. Segundo fenômeno, os tambores ancestrais. Em noites específicas, geralmente próximas a datas importantes da história do quilombo, alguns moradores ouvem tambores tocando. Não são tambores físicos tocados por pessoas. O som vem do interior do pântano, de suas profundezas. Um jovem quilombola, que prefiro chamar apenas de João, relatou: escutei pela primeira vez quando tinha 12 anos. Eram 3 tambores, tocando em ritmo que minha avó reconheceu como canto de trabalho africano, do tipo que escravizados cantavam nas lavouras. Fiquei com medo. Minabô disse: não precisa ter medo. Eles estão celebrando. Estão lembrando que são livres agora. Terceiro fenômeno: animais sentinelas. Os quilombolas juram que certos animais agem como guardiões do território, especialmente as garças brancas. Quando um estranho se aproxima do pântano com intenções ruins, as garças levantam voo em massa, gritando. É um alarme natural. Mas quando quilombolas passam, as mesmas garças permanecem tranquilas. Também há relatos de jacarés que bloqueiam passagens quando invasores tentam entrar, mas que se afastam docilmente quando quilombolas precisam atravessar. Quarto fenômeno: a diferença da água. Para quilombolas, a água do pântano é limpa, curativa até. Usam para banhos, para lavar roupas, para cozinhar quando filtrada. Muitos relatam que feridas limpas com água do pântano cicatrizam mais rápido. Mas existe uma noite do ano em que absolutamente ninguém, nem mesmo os quilombolas, se aproxima do pântano. É a noite de 23 de junho, aniversário do massacre, evitado em 1785. Nessa noite, segundo a tradição, o pântano revive sua memória. Relâmpagos sem trovão iluminam o céu mesmo quando não há nuvens. Sons de gritos distantes ecoam. A névoa fica tão espessa que cobre até as casas mais afastadas da margem. Todos trancam portas e janelas. Todos rezam. Todos esperam o amanhecer. É noite dos ancestrais, dizem. É quando eles caminham. E quando perguntei o que aconteceria se um quilombola traísse a comunidade, a resposta que recebi me deixou sem palavras. Seu Benedito, 87 anos, olhou para mim com seriedade absoluta e disse: já aconteceu uma vez. Em 1963, um homem do quilombo guiou grileiros até aqui em troca de dinheiro. O pântano descobriu-o. Encontraram ele 3 dias depois, flutuando de bruços na parte mais funda. Os grileiros nunca foram vistos, mas o traidor foi devolvido. Como aviso: o pântano perdoa a ignorância, não perdoa traição. Você está descobrindo segredos que poucas pessoas conhecem. Inscreva-se agora para continuar essa jornada conosco. Olá, exploradores do desconhecido. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos mistérios mais intrigantes do Brasil: os desaparecimentos no Pântano Quilombola de Matacavalos, um lugar de beleza selvagem, mas que guarda segredos sombrios. Há décadas, pessoas simplesmente somem, sem deixar vestígios. O que está acontecendo por lá?
Vamos investigar juntos! A ciência tenta decifrar esse enigma. Geólogos apontam para o terreno traiçoeiro, com bolsões de areia movediça e cavernas submersas que podem engolir uma pessoa em segundos. Biólogos alertam para a fauna perigosa, como sucures gigantes e jacarés, que se camuflam perfeitamente na água turva. Um passo em falso, um momento de distração, e a natureza selvagem pode ser fatal. Essas são explicações racionais e plausíveis para muitos dos casos. Mas será que explicam tudo? Aqui é onde o mistério se aprofunda. As lendas locais, passadas de geração em geração, falam de algo mais. Os moradores mais antigos contam histórias sobre luzes estranhas que dançam sobre a água à noite. Sussurros que ecoam entre as árvores, mesmo sem vento, e a figura enigmática do pai do mangue, um espírito protetor do pântano, que, segundo dizem, leva aqueles que desrespeitam a natureza. Muitos dos desaparecidos eram experientes na região, conheciam cada trilha e cada perigo. Como eles poderiam ter sido vítimas de acidentes comuns? Relatos de equipes de resgate mencionam falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, como GPS e bússolas, que simplesmente param de funcionar em certas áreas do pântano. Alguns pesquisadores até levantam a hipótese de anomalias magnéticas ou bolsões de gases alucinógenos que poderiam desorientar completamente uma pessoa. Então, o que temos aqui? Uma combinação de perigos naturais extremos ou algo que desafia nossa compreensão da realidade? O pântano de Mata-Cavalos continua sendo um quebra-cabeça, um lugar onde a ciência encontra seus limites e o folclore ganha uma força assustadora. Cada nova expedição busca respostas, mas muitas vezes só encontra mais perguntas. E você? Qual a sua teoria? Acredita nas explicações científicas, nas lendas locais ou em uma mistura das duas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Se você curte desvendar mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima. Então, afinal, o pântano do Cariaú é sobrenatural ou natural? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que precisamos escolher? Durante séculos, povos tradicionais ao redor do mundo desenvolveram relações profundas com seus territórios. Relações que vão além do utilitário. Não é só sobre ter água, comida, abrigo. É sobre pertencimento. É sobre identidade. É sobre sagrado. O pântano do Cariaú protege os quilombolas? Sim. Isso é fato documentado. Invasores desaparecem? Isso também é fato. Corpos nunca são encontrados? Correto. Estatística não mente. Mas a verdadeira magia não está necessariamente em espíritos ou forças sobrenaturais. A verdadeira magia está na resistência. Pense bem. Um povo escravizado, perseguido, caçado como animais, encontrou refúgio num lugar que todos temiam. E ao invés de apenas se esconder, transformaram aquele lugar em aliado. Criaram narrativas, rituais, conhecimentos que os mantiveram seguros por mais de 200 anos. Enquanto quilombos Brasil afora eram massacrados, destruídos, apagados da história, o Cariaú sobreviveu. Sobrevive até hoje. Por quê? Porque o pântano protege. E não importa se essa proteção vem de gases naturais que desorientam invasores, ou de jacarés estrategicamente posicionados, ou de conhecimento ancestral sobre terreno que estranhos não possuem, ou de forças que a ciência ainda não compreende. O resultado é o mesmo. O território permanece quilombola. As famílias permanecem seguras. A cultura permanece viva. Isso é resistência. Isso é sabedoria. Em tempos onde territórios quilombolas em todo o Brasil sofrem invasões constantes, onde líderes comunitários são assassinados, onde a grilagem de terra é epidemia, o Cariaú se mantém. E se mantém sem violência direta, sem armas, sem derramamento de sangue quilombola. O pântano faz o trabalho. Será que deveríamos questionar os métodos do pântano? Ou deveríamos questionar por que ainda existem pessoas
dispostas a invadir, roubar, expulsar comunidades de suas terras ancestrais. Marcelo Tavares, o grileiro que desapareceu em 2023, tinha família, tinha filhos. Isso é triste. Mas quantas famílias quilombolas ele teria destruído se tivesse sucesso? Quantas crianças teriam perdido suas casas, suas terras, sua história? O pântano não é cruel. O pântano é justo. E justiça, às vezes, parece cruel para quem está acostumado com impunidade. Então aqui está a última revelação. Aqui muda completamente sua perspectiva sobre tudo que você ouviu. O segredo do pântano não é que ele aprisiona invasores. O segredo é que ele liberta quilombolas. Liberta da violência. Liberta do medo constante. Liberta da necessidade de se defender com as mesmas armas dos opressores. O pântano permite que um povo viva em paz. E isso, independente de como funcione, é sagrado. Se essa história tocou você, demonstre apoiando nosso canal com sua inscrição. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de resistência. Deixe nos comentários. Você acredita que o pântano protege os seus? O sol nasce sobre o pântano do Cariaú, como nasce há séculos. A névoa se levanta lentamente, revelando as águas escuras, as árvores antigas, os segredos que elas guardam. Crianças quilombolas brincam nas margens. Pescadores preparam suas redes. Mulheres cultivam suas hortas. A vida continua. Protegida, preservada. Quanto isso em algum lugar do Brasil. Outro grileiro planeja invadir terras que não lhe pertencem. Outro madeireiro ilegal olha para florestas como mercadoria. Outro pistoleiro é contratado para intimidar comunidades tradicionais. Eles não sabem ainda. Mas alguns territórios não se rendem. Alguns lugares têm memória longa e aliados antigos. Há pântanos, neste país, que não esquecem. Há terras que escolheram seus filhos. E há histórias de resistência que nenhuma violência conseguirá apagar. O pântano do Cariaú permanece. Guardião silencioso. Protetor implacável. Testemunha viva de que há forças neste mundo que a arrogância humana não deveria desafiar. Talvez você nunca visite aquele pântano. Provavelmente é melhor assim. Mas agora, você conhece sua história. Agora você sabe que quando a justiça humana falha, às vezes a própria terra se levanta para proteger os seus. E isso, meu amigo, não é lenda. É realidade. É resistência. É ancestralidade viva. Inscreva-se para mais histórias que valorizam nossa cultura. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. Curta este vídeo se ele te fez refletir. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado.